Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 9 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 9 – Mediunidade e Fenômeno. Era considerável o número de amigos encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico pelo sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxera os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas por consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Atendendo minha curiosidade, Sertório, que se mantinha a meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que aos discípulos permanentes, desse ou daquele setor, caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem de serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes esta noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na assembleia a equipe de auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor.
suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de se pôr ele compreendido. Era tocante a nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo lavio de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humanidade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Fim da oração, comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita, a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Ó, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte.
e sim a grande e infinita comunidade de vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que o habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem do plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será, em breves dias, a ave poderosa cortando amplidões. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Olá pessoal, aqui é Licurgo. Hoje vamos dar continuidade, iniciando o estudo do capítulo 9 do livro Missionários da Luz. Esse capítulo será dividido em 2 programas, considerando o tempo que a rádio disponibiliza para que possamos analisar o conteúdo da obra. A Renata já leu para nós a parte que nós analisaremos, que nós buscaremos o contexto, analisando o conteúdo. E nós estamos aqui então para fazer essa análise. No capítulo anterior, nós assistimos o Sertório e André Luiz procurando 2 dos participantes
encarnados das aulas do espírito Alexandre, do instrutor Alexandre. O Sertório e André Luiz procuravam esses dois porque eles deveriam estar presentes durante o sono físico, ou seja, estariam presentes como espíritos nas reuniões conduzidas pelo Alexandre. E quando o Alexandre e o Sertório lá chegaram, deram pela falta desses dois participantes. E o Sertório, então, acompanhado por André Luiz, e de acordo com o que determinou o Alexandre, foram procurar esses dois encarnados. E os encontraram, mas incapacitados de participar do curso, porque havia, durante o dia, falado mal de um amigo desencarnado, e esse amigo, então, na condição de imperfeição que se encontrava, procurou para cobrar explicações. E o outro havia atraído para si alguns espíritos bastante comprometidos na área da sexualidade, e ele estava, então, como que presa daqueles espíritos, incapacitado de participar da reunião. Logo em seguida, então, o Sertório e o André Luiz retornam para assistir o encontro coordenado e conduzido pelo Alexandre. E é disso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos encontrar já o grupo pronto, preparado para receber as instruções do Alexandre. Então o André Luiz nota que havia uma mesa, a mesa diretora, ocupada pelo Alexandre e por alguns dos seus alunos mais próximos. Aqueles que iam com assiduidade, ou seja, eram permanentes naquele curso. Note que ele está falando de encarnados, que, como já nos referimos, estavam seus corpos físicos dormindo em suas casas e eles, parcialmente ligados aos corpos físicos, estavam se apresentando na condição de espíritos, obviamente que circundados pelos seus respectivos perispíritos. Ou seja, eles estavam presentes em espírito. Esses alunos, então, ladeavam o Alexandre. São aqueles mais diretos. O André Luiz contou-nos que aproximadamente 100 encarnados participavam daquele encontro. Alguns encarnados foram trazidos pelo grupo do irmão Francisco. O irmão Francisco é aquele que fora buscar um espírito encarnado para que ele auxiliasse na recuperação daquele outro encarnado que se encontrava em grande dificuldade física, em grande doença, e eles então auxiliaram a trazer esse encarnado que, com seus recursos de encarnado, ajudou na recuperação daquele doente. O André Luiz notou que nem todos, durante aquela aula, sim, porque é uma aula onde alguém, no caso o Alexandre, está expondo seus conhecimentos. E todos os demais são alunos aprendizes, mas com uma característica que o André Luiz notou com muita clareza. Apenas o grupo daqueles alunos mais assíduos, mais comprometidos com o trabalho, é que poderiam fazer perguntas. E ainda, além do mais, essas perguntas não eram feitas durante a exposição do Alexandre, mas sim eram previamente apresentadas para o Alexandre, e o Alexandre então trabalhava o tema da noite considerando as perguntas previamente apresentadas. O André Luiz até esclarece que não se trata de favorecimento de um grupo específico, mas que, como eles tinham melhor proveito, como eles tinham mais compromisso, como eles tinham mais assiduidade, eles estavam mais adiantados na matéria e poderiam então escolher os temas mais propícios para ser tratados. E os demais que estavam ali presentes poderiam aproveitar
porque obviamente o linguajar utilizado por Alexandre era acessível a todos os presentes. O Sertório já adianta que sabe que o tema da noite que o Alexandre apresentará, considerando as perguntas previamente feitas pelos seus alunos, é a mediunidade e o fenômeno em geral. Ao observar o Alexandre logo antes do início de sua exposição, André Luiz percebe uma intensa luz saindo do seu corpo espiritual, iluminando todos os presentes. Ele faz uma oração e logo em seguida começa a falar sobre as questões da mediunidade. Ele já ressalta uma coisa que é uma preocupação muito comum de nós mesmos, que estamos nas casas espíritas. Muitos se manifestam desejosos de possuir uma capacidade mediúnica que atraia para si as benesses divinas, as recompensas. E aí é que o Alexandre nos fala: isso seria impossível sem que aqueles candidatos à mediunidade, além da atitude mental diferente da usual, da comum entre todos nós, que essas pessoas também se entregassem ao trabalho. E eles já então colocam duas pré-condições para que qualquer pessoa que deseje educar e exercitar sua mediunidade. É necessário procurar uma vida mental diferente, uma atitude mental distinta da maioria, procurando mesmo aquele orai e vigiai que Jesus nos apresentou no Evangelho e, além disso, esforçar-se pelo trabalho. Como diz ele, reclama trabalho persistente e sereno. Determinado momento de sua fala, Alexandre lembra que muitos querem ser clarividentes, clareaudientes, mas, conforme o próprio Alexandre esclarece, será que esses que pretendem essa classe de mediunidade teriam aprendido a ver e ouvir? Além do que sabiam servir na esfera do trabalho cotidiano? Ou será que eles não seriam aqueles que, dominados por impulsos inferiores, rogam que sejam colocados em regiões superiores para terem um acesso mais fácil às regiões espirituais mais elevadas? Essa é a questão interessante. Não se pode pensar que um médium esteja livre, isento do trabalho. Ele precisa qualificar, educar suas qualidades morais para que possa exercer a mediunidade com qualidade. E em determinado instante, ele nos lembra: urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Ora, o recado aqui é direto para todos nós. É óbvio que a questão aqui é a mediunidade, mas para todo aquele que pretende um desenvolvimento espiritual, uma melhoria espiritual, ele precisa seguir esses preceitos. Estimar o trabalho antes do repouso, ou seja, trabalhar em benefício do outro, trabalhar na vida cotidiana, na vida profissional. É preciso haver estima pelo trabalho. Aceitar o dever sem exigências. Essa é outra questão. Será que nós aceitamos aquilo que nós devemos fazer sem alguma pré-condição? Ou será que quando vamos exercer uma tarefa que cabe a nós exercê-la, nós já não estamos de antemão exigindo alguma coisa? Ora, como por exemplo, na casa espírita, os trabalhos de assistência fraterna, voltados para o atendimento de pessoas de renda menor. Quando nos dispomos a essa espécie de trabalho, devemos saber que as limitações são muitas.
não vamos encontrar nesses lugares uma indústria montada para o atendimento das pessoas. Trata-se, na verdade, de um empenho pessoal, que soma-se a outros empenhos pessoais, e esse grupo de pessoas realiza com os recursos que possui algo em benefício do outro. Ora, então você vai encontrar nesses lugares mobiliário simples, muitas vezes, equipamento e ferramentas simples, muitas vezes não em quantidade necessária. Enfim, é preciso que nos adaptemos ao serviço e cumpramos nossos deveres sem exigências. E mais ainda, esse é um recado direto. Nós precisamos nos preocupar em realizar as pequeninas coisas, porque as grandes obras são consequência da realização das coisas pequenas. Muitos de nós alimentamos sonhos de grandes realizações na área espiritual, mas nos esquecemos de realizar as pequenas tarefas, a de entender como os trabalhos humildes acontecem e que são esses trabalhos humildes que resultam nas grandes obras. Então, o esclarecimento do Alexandre é quanto a isso. Ora, nós precisamos das pequenas realizações para que possamos conseguir os grandes resultados como consequência das pequenas realizações. E isso para a mediunidade também é muito claro. Eu não posso pensar que serei um dia como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, enfim, alguns dos grandes médiuns do movimento espírita brasileiro, sem que possamos fazer algo para construir isso. Isso é um resultado de um trabalho que certamente tanto Chico quanto Divaldo quanto Ivone tenham feito ele em algum momento e até mesmo em alguma encarnação anterior, um trabalho prévio. Não adianta eu alimentar as minhas ilusões achando que vou fazer grandes realizações se primeiro não experimentei as pequenas realizações, não trabalhei na construção de pequenas realizações. Esclarece o Alexandre que nós não fazemos salto em momento nenhum. Assim como aquele que desencarna chega do outro lado sendo o que sempre foi, saímos daqui com nossas imperfeições e continuamos imperfeitos no outro lado da vida porque não chegamos lá santificados. E na verdade, como ele próprio esclarece, estamos todos mergulhados na vida. Tanto encarnados quanto desencarnados, estamos juntos na vida. Isso que nós temos aqui é o viver. E esse viver é igual para encarnados e desencarnados. O que muda é a dimensão em que ocupamos. Como falamos muitas vezes no meio espírita, a vibração, o campo vibracional que ocupamos. Então eu não consigo ver os desencarnados por limitações do meu corpo físico, embora os desencarnados possam me ver por recursos que possuem em seus corpos espirituais. Conforme ele disse, os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Ou seja, o Alexandre está se referindo àqueles encarnados que, presentes naquele encontro, na condição de alunos, e são candidatos ao desenvolvimento de suas capacidades, educando sua mediunidade para o exercício mediúnico, os elétrons e fótons, os elétrons e subpartículas atômicas que constituem os corpos físicos daqueles encarnados que estão ali e os corpos espirituais também constituem os corpos espirituais dos desencarnados, porque na verdade o que constitui o corpo espiritual é uma matéria sutilizada, mas no entanto é a matéria que ocupa o espaço em geral. Mas nosso foco principal é a questão da mediunidade. E o Alexandre esclarece para todos aqueles candidatos a médios que estão ali presentes que nós precisamos qualificar a nossa mediunidade para que ela sirva a Deus, a espiritualidade, como assim dizemos, como um todo, e não termos exclusividade sobre esse ou aquele espírito na condição de médios. Ou seja, não devem existir particularismos na questão da mediunidade. O médium está
exercendo sua mediunidade para servir a um propósito e não a um espírito específico. Muito bem, pessoal. Esse estudo de hoje é a primeira parte desse capítulo que o dividimos em duas partes. E o nosso propósito até agora foi perceber as primeiras palavras do Alexandre a respeito da educação da mediunidade, que foi dita naquela época para espíritos encarnados que estavam ali presentes. No próximo encontro, no próximo programa, nós concluímos esse capítulo. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!